Meu nome é Walter. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre uma obra extraordinária que deve ser lida por quem evidentemente busca o aperfeiçoamento pessoal, que é Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl. Ele é um livro autobiográfico porque ele narra este livro, sua passagem, sua dor, seu imenso sofrimento no campo de concentração. Mas antes, solicito a um amigo ou amiga que se inscreva no canal, acione o sininho para sempre receber vídeos novos e dê seu like. E logo após a vinheta, iremos fazer a reflexão. Viktor Frankl nasceu em 1905 e faleceu em 1997. Ele é um judeu, presenciou, vamos dizer assim, as duas guerras mais importantes no mundo, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele passou por uma experiência terrível, que mudou totalmente a sua vida. Eu gosto sempre de fazer, como eu me fiz essa pergunta. Já pensou, meu amigo? Você está com sucesso numa carreira, numa profissão, médico, professor, e de uma hora para outra você é preso, seu pai é assassinado, sua mãe é assassinada, seu irmão é assassinado, toda a sua família, vamos dizer assim, foi eliminada. Você foi levado para um campo de concentração, onde todos os valores seus foram retirados. Você não tinha direito a nada, nem a sua intimidade física. Mandavam você ficar nu, raspar seus pelos, um sofrimento terrível, uma ameaça de morte constante, permanente. A pergunta que cada uma fazia no campo de concentração: quem será o próximo? Quem será o próximo? Sempre uma ameaça. Quando abrir, o simples ato de abrir um chuveiro, a pergunta que caía na intimidade: vem gás ou água? E quando vinha água, era hilário, todo mundo até ria, porque é sinal de que a vida estava apresentada. Viktor Frankl passou por essa experiência. Ele viu pessoas morrendo a cada momento. Ele foi transportado como animal. Ele viu e presenciou a degradação humana, a crueldade, pessoas que mudavam de lado para receber benesses, denunciavam e passavam a oprimir os oprimidos. Era terrível a situação. A morte em cada passo. O valor, o caos, a falta de alimentação. Passavam dias e dias com um pedaço de pão. Todos os seus pertences, tudo que tinha, que a pessoa podia ter, era tirado, e o que restava, eles escondiam para trocar por um cigarro e poder, evidentemente, trocar por uma alimentação que poderia salvar sua vida. Viktor Frankl viveu neste caos, e neste caos existencial, onde a vida perdeu todo o valor, ele buscou encontrar um sentido da vida. E ele, de uma forma ou outra, foi influenciado por esta frase de Nietzsche: quem tem por que viver, suporta qualquer cômodo. Então, essa frase de Nietzsche, quem tem por que viver, suporta qualquer cômodo, traduz toda a experiência. E Viktor Frankl, ele não só, ele viveu durante quase 3 anos, perto de 3 anos, de 42, 45. Só faltaram alguns poucos meses para ele completar os 3 anos em campo de concentração. Nesse período de quase 3 anos, ele passou por 4 campos de concentração. Ele passou por campo de concentração para doentes, campo de concentração de extermínio e campo de concentração de trabalho forçado. Ele criou a sua famosa
teoria psicanalítica, que é a logoterapia, a corrente psicanalística de Freud, de Adler, e ele criou a terceira corrente psicanalítica, que é a logoterapia, que é buscar, que é encontrar sabedoria, encontrar um sentido da vida. Essa logoterapia era um sentido, buscar o sentido da vida, buscar a compreensão e a espiritualidade. E Viktor Frankl, lá no campo de concentração, ele observava, e ele observou uma coisa que me chamou muita atenção, que os homens mais fortes fisicamente, às vezes é os que morriam primeiro. E para superar tamanha calamidade, imenso sofrimento, o caos que eles estavam passando, era no lugar da força, só a força física, no lugar da força física, o mais importante era a força mental, a força espiritual, a energia. E ele via então pessoas esqueléticas, mas com imensa força espiritual, superando e conseguindo viver e sobreviver, e superar toda a calamidade. E às vezes a pessoa que era bem dotada fisicamente, muito forte, logo sucumbia. E Viktor Frankl, ele buscou, no meio deste caos, ele buscou encontrar um sentido. E ele descobriu a última, que ele denominou de última liberdade. A última liberdade é você saber, mesmo ali, nu, sem ter direito a nada, sem privacidade física, mental, sem nada, você poderia fazer a última escolha. Como agir e como atuar, como agir diante esse caos, diante do infortúnio. O que fazer diante a pressão, diante o sofrimento, diante a injustiça e diante o castigo. Encontrar maneiras mais eficazes de viver este caos. É a última liberdade, que não pôde ser tirada do prisioneiro. Ele saiu e logo após a saída foi liberto, ele foi colocado em liberdade em 1945, e em 1946, em 9 dias, ele ditou a obra que eu estou aqui me referindo, que eu sugiro que você não só leia, como estude. Também ele criou a logoterapia, formando a terceira corrente psicanalítica de Viena. E é uma corrente, como ele diz, aberta, psicanalítica aberta, que não é dogmática, abre espaço a outras verdades. Como ele diz, eu coloquei a base, cada pessoa, os demais poderão ir complementando. É uma obra fantástica, que busca o sentido da vida, vale a pena. E eu estava fazendo uma avaliação. A vida é caótica, nós vivemos. Schopenhauer estava certo, viver é sofrer. E você buscar, mesmo diante do caos, mesmo diante da morte, mesmo diante de alguns determinismos, você quer viver, e quando vai morrer, você não tem, apesar de você não conseguir escapar, ter de morrer, apesar do vazio existencial, que é uma característica humana. Você não vê nenhum animal, nem o seu gato, seu cachorro preocupado com findar, tampouco o vazio existencial. Mas o homem que sabe por que vive, sabe por que vive e sabe que um dia irá morrer, poderá ter. E o que vai eliminar esse vazio existencial? Apesar do imenso sofrimento que é uma condição da vida, que é inerente à vida humana, o homem pode encontrar um sentido nessa vida e transformar esta vida em uma alegria, em uma força espiritual e de superação. Eu me lembro, eu vendo os adictos chegam ao fundo do poço, alcoolismo, droga, perdem tudo, mas aqueles que se recuperam foram os que encontraram um sentido, por menor que fosse, naquele caos em sua vida. Da mesma forma que Viktor Frankl, lá naquele campo de concentração, um homem que viu toda a sua vida ser destruída, ser
atingida profundamente, perdendo pai, mãe, vendo um pai morrer no campo de concentração, vendo sua mãe ser exterminada em campo de concentração, seu irmão morreu na cama de gás, todos os entes queridos, o respeito, a dignidade de ser tirado, tratado como animal, é algo inimaginável. E mesmo assim, buscar não o sentido da dor, não o sentido da revolta, não o sentido que era muito mais fácil se revoltar, se lamentar, ser um vitimista, um coitadinho, mas buscar, diante desse caos, a preservação da última liberdade, que é a capacidade de viver bem, de avaliar o comportamento do caos das pessoas, do seu comportamento, e encontrar o sentido da vida. E, apesar de todas as injustiças, servir à humanidade, trazer algo para dignificar a vida. Meu amigo, minha amiga, pense, avalie bem este vídeo. Baixe, você pode comprar o livro, que é um best-seller. Ele no começo não queria, quando ele criou a ideia de fazer o livro, ele não queria colocar seu nome. Depois ele foi convencido pelos amigos que era melhor para a obra colocar o nome dele, porque poderia dar mais condições de ser lida a obra, devido a ele já ser um homem evidentemente respeitado. E por isso ele cedeu aos apelos dos amigos e colocou. E logo o livro se transformou num best-seller. E, por incrível que pareça, se tornou sua obra-prima. Vale a pena ser lido. Eu já estou relendo várias vezes. Cada momento, quando eu estou querendo ficar para baixo, eu pego a obra, Em Busca do Sentido da Vida. Para eu olhar e digo, Walter, já pensou você nesta situação? Se lamentando, com tudo nas mãos, e olha esse homem, se coloque no lugar dele. Esta é a grande mensagem para a humanidade. Agradeço a todos pela preferência.